This call is now being recorded. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e agora falando sobre o empirismo 2, mais precisamente na visão de John Locke e na visão de Berkeley. Então nós vamos fazer agora essa aula e essa aula tem como objetivo estudar o empirismo entre esses dois pensadores. O empirismo 2 vai tratar da tábula rasa, vai tratar das origens das ideias em John Locke e do empirismo imaterialista de Berkeley, ok? Então, vamos lá. O objetivo dessa nossa aula de hoje, então, é desvendar esses dois pensadores, que é muito importante para a nossa estrutura filosófica do nosso mundo contemporâneo. Então, nas aulas passadas, nós estudamos o empirismo, o racionalismo, as ideias empíricas, principalmente do mundo britânico, né? E agora nós vamos, já respondendo a primeira atividade, fazer uma diferença, como recordação das aulas anteriores, explicar um pouquinho, com as próprias palavras, a questão do empirismo e do racionalismo. Qual é a diferença entre os dois? Bom, recordando então, o empirismo é uma doutrina filosófica com o qual a gente tem o conhecimento pelos sentidos, pelas experiências sensíveis, envolvendo visão, audição, tato, olfato, paladar. A diferença entre empirismo e racionalismo é justamente na fonte de conhecimento. Enquanto o empirismo tem como fonte as experiências sensíveis dos sentidos, a ideia de racionalista, a ideia racional, ela tem como fonte o uso da razão. O critério de verdade está baseada no uso da razão. Bom, questão bibliográfica, a questão aí para a gente conhecer um pouco mais. John Locke, de 632 a 1704, estudou na Universidade de Oxford, né? Atuou como secretário político na Inglaterra, propôs algumas teorias de racionalidade, né? Defendeu aí basicamente o empirismo, fez uma contribuição filosófica política muito importante, né? E considerado o pai do liberalismo. Deixa fazer, deixa acontecer, assim como Adam Smith também pensa dessa forma. John Locke também vai defender as ideias liberais. Entre as suas principais obras, podemos citar 4 obras. Carta sobre Tolerância, 1689, 2 tratados sobre o governo civil, o ensaio sobre entendimento humano e o pensamento sobre educação. Então, foi um pensador bastante eclético na sua maneira de pensar e de ver o mundo, ok? Aqui é o seguinte, a teoria central de John Locke é a teoria da tábula rasa. O que é essa teoria? A teoria da tábula rasa é uma teoria que diz que nós somos folhas em branco. Nós somos como se fôssemos folhas em branco. Quando a gente nasce essa folha em branco. O que vamos escrever nesta folha? O que vamos colocar nessa folha? Isso é uma questão pessoal de cada um. A partir das experiências sensíveis, você vai preenchendo esse seu caderno da sua vida. Coisas boas, coisas ruins, coisas produtivas, coisas improdutivas, né? Então, ele critica a teoria das ideias inatas de Descartes, né? Criança, Deus, a ideia de Deus, então ele critica. Ele acha que nós nascemos como uma tábula rasa mesmo. Veja esse texto aí. Dê uma lida nesse texto. Vou dar um tempinho para que você leia esse texto. E aqui a gente viu nesse texto que ele apresenta a ideia dele principal nesse texto, onde ele, no ensaio sobre o entendimento humano, ele vai dizer que realmente nós somos uma tábula rasa,
né? Nenhum caractere, nenhum escrito foi feito nesse nosso livro, nessa tábula rasa da nossa vida. De onde vêm esses caracteres? Dos conhecimentos, das partes sensoriais que nós vamos ter. Uma pequena atividade aí. Em que consiste a tábula rasa de John Locke? Cite um exemplo dessa para essa defesa. A tábula rasa é o seguinte: ela consiste na ideia de que nascemos como uma folha branca, sem conhecimento prévio, e as ideias são inatas. A partir das experiências, nós vamos preenchendo essa folha. Exemplo disso, quando uma criança nasce, ela não sabe o perigo que é colocar o dedo numa tomada, colocar o dedo no fogo, ela não sabe, ela não entende de choque, ela não entende de queimar. Então, se você acender a vela, ela vai colocar o dedinho na vela. Aí depois ela aprende, ao longo do período, que isso não pode ser feito. E aí todo o conhecimento está baseado nas ideias. Porém, as ideias prevêm de uma ação material. O que é a ação material da criança para não colocar a mão na tomada e no fogo? Afinal de contas, o fogo é um elemento material, está ali visível, há um órgão do sentido chamado visão, né? Tato, se caso você encoste nele, e tem a tomada. Se colocar o dedinho, vai dar choque. Pronto, aprendeu isso. Mas isso é um dos exemplos que a gente cita com relação às ideias de John Locke e tábula rasa. Ok? Todo conhecimento baseia-se nas ideias. Porém, as ideias provêm dessa situação material. A origem das ideias em John Locke tem dois processos: o da sensação e o da reflexão. O da sensação propõe a existência de uma coisa anterior ao que nos afeta. Então, tudo que nos propõe uma ação nossa, que nos afeta, propõe uma ação anterior, uma existência de uma coisa anterior que nos afeta. Por exemplo, quando eu tenho a sensação, por exemplo, suponho dentro da sensação, quando eu proponho a sensação de beber água, e eu já tenho uma coisa anterior, já fiz essa experiência anterior. Tudo que eu vou fazendo, eu vou criando sensações para minhas ações futuras. Então, por exemplo, se eu sei andar hoje, por exemplo, de bicicleta, é uma sensação. E essa sensação prevê a existência de coisas anteriores que me afetaram. Eu aprendi a andar de bicicleta, eu caí, eu aprendi o equilíbrio. Tudo isso me afetou como sensação e faz andar de bicicleta hoje. A reflexão, segundo item das ideias, segundo John Locke, em suas origens. A reflexão é a experiência interna, que é a percepção da alma. É uma reflexão interna do resultado das experiências externas. Opa, então quer dizer que se eu ando de bicicleta, se eu consigo equilibrar em cima de bicicleta, e eu consigo equilibrar em cima de uma moto, e eu consigo fazer outras coisas que são similares ao processo de andar de bicicleta, que envolve o equilíbrio. Muito legal isso. Isso são as reflexões, ok? E assim por diante. A sensação, ela é percebida e ela tem qualidade. Qual que é a qualidade da sensação, de sentir as coisas? Primeiro, são as qualidades primárias. Qualidades primárias primeiras. Qualidades primárias primeiras. São aquelas que a gente observa imediatamente. A extensão, tamanho, solidez, configuração, o jeito, cor, e assim por diante. Essas são as primeiras sensações. Eu vejo um objeto, qualquer objeto que eu vejo, a primeira coisa que eu vejo nele é o quê? Solidez, como é que é? Duro, não é? Mole? Como é que é isso? A configuração, tamanho pequeno, grande, quadrado, redondo, retangular, losango, como é que ele é? Os movimentos dele, como é que são os movimentos dele? Então, esses são o quê? As qualidades primárias. Quais são as qualidades secundárias? Num segundo momento, são aquelas do quais eu vou fazer parte subjetiva.
Tem cheiro? Não tem cheiro? Tem sabor? Tem cor? Que cor que é? Para que eu posso usar? Para carimbar. É um carimbo. Mas eu posso usar também para atacar em alguém. Então, essas são as situações primárias, são as segundas sensações. Mas eu posso usar ele também como peso para segurar uma folha para não voar com o vento. Ok, aqui são os processos primários que a gente tem. Vamos lá, uma atividade, a partir do texto aí que vocês leem, né, a gente vai para essa atividade. De acordo com o que estudamos, a citação abaixo pode ser atribuída a John Locke? Então, leia essa afirmação abaixo. Ok, resposta, claro que sim. Isso está na citação do livro de John Locke sobre o livro que fala sobre o entendimento humano. John Locke é que ele identifica, né, que pertence ao filósofo, pois ele afirma que a ideia deriva das sensações experimentadas pelos meus sentidos e pelas minhas reflexões, e que nada mais do que o resultado da sensação que está na nossa mente. Tá? Agora vamos para George Berkeley, 1685-1735. Filósofo irlandês, né, filósofo e bispo irlandês, dedicou seus estudos basicamente ao mundo das ideias, né, e desenvolveu o seu princípio imaterial como método. Faz 3 diálogos, tratados sobre os princípios do conhecimento humano, que são e é uma das suas principais obras. Ok? O que é? O que é? Primeira imaterialidade. O mundo não existe. Existe a existência da substância material fora da mente é uma suposição. Tudo que estiver fora da mente é uma suposição. Como uma suposição, Nilson? É mais ou menos isso aqui. Isso é uma xícara. Isso é uma suposição. Agora, se eu quebrar essa xícara, acabar com ela, virar ela em pó, ela deixa de ser xícara. Então, esse mundo material não existe. O que existe são ideias nossas de material. Então, quando eu vejo um produto desse jeito aqui, ó, quando eu vejo um produto desse jeito, eu chamo isso de xícara. Mas, na verdade, não existe. Poderia chamar isso aqui, por exemplo, de parafuso. Por quê? Porque é um material que está organizado de uma certa forma, de um certo princípio. Então, quando eu vejo, por exemplo, se eu pegar essa caneta, quebrar ela toda em pedacinho e virar pó, eu não posso falar que a caneta é pó. Viu que a caneta não existe? Então, existe um desenho na nossa cabeça, no nosso cérebro, e esse desenho a gente chama de caneta, ok? Esse desenho a gente chama de caneta. Então, só existe o que é percebido. O que não é percebido, a gente não consegue perceber como existência. Então, só existe aquilo que eu percebo através dos órgãos do sentido: visão, audição, tato, olfato e paladar. A sensação e ideias produzem uma percepção na minha mente. A percepção em minha mente garante a existência das coisas percebidas. Então, as coisas que eu percebo são essas. E essas aqui existem. Aqui tem um porta-copo. Então, mas alguém me chamou isso aqui de porta-copo. Ok? Aí a gente tem o seguinte: olha só as objeções dele, desse pensamento. Se eu deixo de perceber e ser e deixo de existir. Se eu deixo de perceber, eu deixo de existir. Olha só, não. Sempre haverá alguém percebendo. Se sempre haverá alguém percebendo, essa coisa continua. Meus cataravô diz que é xícara, meu bisavô diz que é xícara, meu avô diz que é xícara, meu pai diz que é xícara, e eu disse que é xícara. E meus filhos estão dizendo que é xícara. Então, Deus é uma mente eterna.
que é percebido em todas as coisas, garantindo ele a própria existência. A existência de Deus está presente em tudo que ele fez, que é tudo tão perfeito. A ideia de Berkeley. Então, Berkeley vai dizer que Deus existe. Deus está presente nesse mundo, porque nós não conseguimos explicar a natureza que existe aí. Se nós não conseguimos explicar, é porque existe um Deus que construiu tudo isso. O dia que nós explicarmos tudo isso, Deus deixa de existir. Você consegue explicar toda a natureza humana? Você consegue explicar como é que teu cérebro processa? Você consegue explicar como que é detalhadamente, por exemplo, quando você ingere um prato de comida, quando você ingere prato de comida, não. Quando você alimenta, você almoça. Você consegue explicar como é que o seu organismo distribui em milhares e milhares de partes para o seu corpo? Uma parte vai para o sangue, outra parte vai para o músculo, outra parte vai para a carne, outra parte vai para a visão, outra parte vai para o movimento do dedo, outra parte vai para o raciocínio do cérebro, outra parte vai para o paladar, outra parte vai para a respiração, outra parte vai para o pulmão, outra parte vai para a condição de alimentação do sangue. Divide em corpo que vai te sustentar. Você consegue explicar tudo isso? E aí está Deus na visão deste filósofo chamado Berkeley. Qual a importância do empirismo e o imaterialismo de Berkeley? A importância disso é que ele não acredita na existência dos objetos materiais. Ou seja, esse objeto material não existe, é um elemento da nossa cabeça. Deus é para ele uma mente eterna, que percebe todas as coisas e garante a sua própria existência. Vamos para a revisão de hoje? Conhecemos os dois métodos, os dois empiristas, né, britânicos, que é Berkeley e John Locke. Compreendemos a teoria da tábula rasa e da origem das ideias em John Locke e fomos apresentados para esse novo empirismo imaterial, que é o materialismo de Berkeley. Ok? Então, acho que essa é uma aula bastante importante, bastante empolgante para que a gente aprenda algum desses elementos de filosofia. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.